Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que, assim, parece coisa de profissional, mas é super versátil, o aerógrafo. Vemos ele em todo canto, né? Miniaturas, arte, confeitaria, até maquiagem. E para guiar nosso papo, a gente está usando como base um artigo bem legal para quem está começando lá do site Spray Gunner. Chama Types of Airbrushes. Things to Know When Buying Your First Airbrush. A ideia aqui é descomplicar, entender o que é, como funciona essa mágica toda e, claro, quais são os tipos que existem por aí. Para ajudar quem está pensando em comprar o primeiro e fica meio perdido, sabe? Exato. E olha, para começar, é bom diferenciar bem, né? O aerógrafo é uma ferramenta de precisão. Pensa num spray bem pequeno, que usa ar comprimido, para fazer uma camada, finíssima de tinta ou outro líquido. Isso já muda tudo em relação àquelas pistolas de pintura normais, de pintar portão, carro. Essas são para cobrir área grande, rápido, com muito volume. O aerógrafo é o contrário. É detalhe, controle fino, acabamento delicado. Entendi. Então, para quem ouve ação dupla, alimentação por gravidade, mistura interna e já dá aquele nó na cabeça, Isso. a gente vai tentar desatar esses nós hoje, explicar o que cada coisa significa na prática, né? E como isso muda o resultado. Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro, o básico do básico. Como é que funciona? Na essência, é até simples. O aerógrafo conecta num compressor de ar, certo? Certo, o compressor que manda o ar. Desse ele manda um fluxo de ar controlado. Aí dentro do aerógrafo, esse ar passa por um caminho e quando encontra tinta ali perto do bico, ele cria um tipo de vácuo ou uma pressão, depende do modelo, que puxa essa tinta e aí transforma ela numa névoa muito, muito fina. A gente chama isso de atomizar a tinta. Essa névoa é que vai para a superfície que você quer pintar. E as peças principais para isso acontecer, pelo que eu vi no guia, são o gatilho, que controla o ar e a tinta, né? A maioria deles. Isso, na maioria dos mais comuns. Aí tem a agulha, que é uma pecinha bem fina que desliza para controlar quanta tinta sai. O bico, onde acontece essa mágica da atomização. Exatamente. E um lugar para colocar a tinta. Um copinho ou um frasco que pode ficar em cima, embaixo ou até do lado. Perfeito. E só para reforçar aquela diferença da pistola, a pistola joga tinta, muita, rápido, para cobrir. O aerógrafo é controle, é delicadeza. Pensa, sei lá, pintar a pupina de uma miniatura Nossa! versus pintar uma parede. É outro mundo. O aerógrafo é o rei dos detalhes. Ok, mecanismo entendido. Agora, uma das primeiras coisas que confunde é o tipo de controle, que tem a ver com gatilho, certo? Como ele libera o ar e a tinta. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. O tipo mais popular hoje e o mais versátil para quem busca controle fino é o chamado aerógrafo de ação dupla. Ação dupla. E por quê? Faz duas coisas? Isso. O nome já diz. O gatilho faz duas coisas, e de forma independente. Quando você aperta o gatilho para baixo, ele libera o fluxo de ar. Só ar. Ah, tá. Só o vento. Só o vento. Aí quando você puxa esse mesmo gatilho para trás enquanto ele está pressionado, aí sim você controla quanta tinta vai sair. Pouco para trás, pouca tinta. Mais para trás, mais tinta. Uau! Então o controle é total e separado. Dá pra ter só ar, ou ar com um tiquinho de tinta, ou ar com um montão de tinta. Tudo no mesmo dedo. Exato. A vantagem é essa. Essa precisão absurda. Você consegue fazer linhas que parecem de caneta, fininhas, e também aquelas passagens suaves de cor, sabe? Os gradientes. Perfeito pra detalhe, então. Demais. É o preferido para quem faz miniatura, ilustração técnica, modelismo mais avançado, maquiagem artística, body painting, onde o detalhe é rei. E tem desvantagem? Bom, a desvantagem é que exige um pouco de treino para pegar o jeito desse movimento duplo do dedo. É uma coordenação motora fina que você desenvolve com a prática. Não é tipo pegar e sair fazendo linha perfeita na primeira vez. Faz sentido, tem que praticar. E o guia que a gente usou menciona uns modelos que são meio referência nesse estilo, né? Menciona sim. Fala do Iwata Eclipse HPCS como um clássico super versátil, quase um pau para toda obra de qualidade. Fala também de marcas como a Harder Steinbeck, com a linha Infinity, que é conhecida pela precisão, pelo design modular. Isso, eles são bem modulares mesmo. E a Badger, com modelos como o Renegade Chrome, que é mais focado ainda em linhas super finas. O ponto é que tem muita opção boa nesse formato de ação dupla. Tem sim. E tem outro tipo de controle que também aparece bastante, que é o aerógrafo com
gatilho tipo pistola. Ah, esse nome já entrega, né? Parece uma pistolinha de pintura. Exatamente. Ele tem um gatilho que você puxa com o dedo indicador, igual numa pistola maior, em vez de apertar com o polegar para baixo e para trás. O design é mais ergonômico para muita gente. E qual a vantagem desse formato? Parece mais fácil para quem já mexeu com pistola de verdade, talvez. É por aí. Ele é bem confortável, sabe? Especialmente para quem já tem experiência com pintura automotiva, industrial, ou simplesmente para quem vai ficar horas pintando. E muitos deles têm um controle de tinta progressivo. Quanto mais você puxa o gatilho, mais tinta sai, de um jeito mais linear. Isso ajuda a cobrir áreas médias ou até maiores de um jeito mais intuitivo e cansa menos a mão. Ah, então é ideal para quem faz, sei lá, dioramas maiores ou personaliza capacete, peça de moto, carro, qualquer coisa que precise de mais tempo de pintura e áreas um pouco maiores que um detalhezinho mínimo. Perfeito, é essa a ideia. O guia até cita os modelos. O Greg Street TG2, que combina essa ergonomia com uma boa precisão ainda. O Sparmax GP850, que é mais voltado para verniz, tinta automotiva, superfícies maiores. E a Iwata também tem o Highline HPTR nesse estilo. A chave aqui é ergonomia e controle progressivo para áreas maiores ou uso mais longo. Entendido. Tipos de controle, check. Mas e a tinta? Como é que ela chega lá no bico para virar spray? É aí que entra o sistema de alimentação, certo? Isso mesmo. Basicamente, são 3 maneiras principais da tinta chegar onde precisa. A primeira, e talvez a mais comum para quem busca detalhe, é a alimentação por gravidade. Gravidade. A tinta cai. Exatamente. Nesse sistema, a tinta fica num copinho pequeno, que é fixo na parte de cima do aerógrafo. A gravidade, como o nome diz, faz o serviço. Empurra a tinta para baixo, direto para a câmara de mistura. E qual a vantagem disso na prática? Se a gravidade ajuda, talvez precise de menos força do ar, menos pressão? Bingo! Ele funciona super bem com pressões de ar mais baixas. E menos pressão geralmente significa mais controle, para fazer aqueles detalhes fininhos, e também menos tinta espirrando para onde não deve, sabe? O tal do overspray. Além disso, como o caminho da tinta é curtinho e direto, o consumo de tinta costuma ser menor. É o sistema preferido para trabalho de alta precisão mesmo. Modelismo detalhado, miniatura, maquiagem, nail art. Entendi. Então, resumo da ópera. Gravidade é mais controle, menos desperdício, ótimo para detalhes. A desvantagem seria o tamanho do copo, pequeno. Isso. Geralmente os copos são menores, o que é bom para usar pouca tinta e para ver o que está fazendo, mas se for pintar uma área maior, tem que ficar recarregando mais vezes. O guia menciona, por exemplo, o Harder & Steinbeck Ultra 2024 como uma opção legal para iniciantes nesse formato, porque é versátil e fácil de limpar. Aí o segundo sistema é a alimentação por sucção. Aqui a coisa muda. A tinta fica num frasco ou num pote que você conecta na parte de baixo do aerógrafo. Embaixo. Então, como a tinta sobe? Pela força do ar. Quando o ar passa em alta velocidade lá pelo bico, ele cria um vácuo, um efeito de sucção mesmo, que literalmente puxa a tinta do frasco para cima até a área de mistura. Ah, interessante. Então não é a gravidade, é o próprio ar que faz o trabalho. Imagino que a vantagem seja poder usar potes maiores de tinta, né? Exatamente. Essa é a grande sacada. Capacidade. Você pode usar frascos bem maiores, ótimo para projetos longos ou para cobrir áreas grandes sem ter que ficar parando toda hora para colocar mais tinta. E tem outra coisa legal. A troca de cor fica mais rápida. Se você tiver vários frasquinhos, cada um com uma cor já preparada, é só desconectar um e plugar o outro. Bem prático. Faz todo sentido. Então, sucção é mais capacidade, troca fácil de cor, bom para áreas maiores. A desvantagem talvez seja precisar de mais pressão de ar para fazer essa puxada. Geralmente sim. Eles pedem um pouco mais de pressão que os de gravidade. E talvez não sejam tão eficientes para usar até a última gotinha de tinta do frasco, mas é uma ótima pedida para pintar coisas como dioramas, capacetes, carenagens, trabalhos maiores. O guia cita o Iwata Revolution HP BCR como um modelo robusto para isso, que aguenta até tintas mais grossinhas. E claro, tem opções mais básicas e baratas também. E por último tem a alimentação lateral. Esse é meio diferente, um híbrido, digamos. O copo ou o frasco de tinta conecta na lateral do corpo do aerógrafo. Na lateral. E por quê? Qual a vantagem? Alguns modelos até permitem girar esse copo, mudar o ângulo dele. A principal vantagem é a flexibilidade e a visão livre. Como o copo não está nem em cima nem embaixo, ele não atrapalha você a ver exatamente onde está pintando. E poder girar o copo ajuda a pintar em ângulos mais complicados, tipo por baixo de uma peça, sem que a tinta vire. Ah, entendi. Para situações bem específicas. Mas deve ter alguma desvantagem, né? Tem. Eles são menos comuns.
às vezes um pouquinho mais chatos de limpar por causa da conexão extra ali do lado, e essa conexão pode ser um ponto de vazamento se não estiver bem certinha, bem ajustada. Certo. É mais um sistema para quem realmente precisa daquela flexibilidade extra de ângulo. O guia dá algum exemplo? Sim, ele menciona o Iwata Eclipse Takumi Side Feed. É um modelo já de nível profissional para quem busca essa versatilidade máxima e sabe que vai precisar dela. Ok, já vimos controle do gatilho, como a tinta chega lá, mas ainda tem um detalhezinho técnico que o guia menciona. Onde o ar e a tinta se misturam de fato. Interna versus externa. Isso muda muito o resultado? Muda bastante o resultado final, sim. Olha, a imensa maioria dos aerógrafos de qualidade hoje em dia usam o que a gente chama de mistura interna. Interna. Dentro do aerógrafo. Exato. Significa que o ar e a tinta se encontram e se combinam lá dentro do corpo do aerógrafo, numa câmarazinha bem perto do bico, antes de saírem juntos. E o que isso causa? Qual o efeito? Causa uma pulverização muito mais fina, mais homogênea e muito mais controlada. É essa mistura íntima sob pressão lá dentro que permite criar aqueles sprays super suaves, as linhas bem fininhas, o máximo de detalhe possível. É o padrão para a maioria dos aerógrafos de ação dupla de gravidade. Ah, então para trabalho fino é mistura interna. Com certeza. É o ideal para tintas específicas de aerografia, para usar em miniatura, ilustração, modelismo de precisão. Mistura interna é sinônimo de atomização fina e controle máximo. Do outro lado, bem mais simples, tem a mistura externa. Aqui o processo é mais rústico. O ar sai pelo bico principal e, ao passar por ali, ele cria uma sucção que puxa a tinta de um furinho ou tubinho que fica do lado, fora do fluxo principal de ar. Fora? Isso. Os dois, ar e tinta, só se encontram mesmo um pouquinho depois de saírem do aerógrafo, já a caminho da superfície que você está apontando. Nossa, então a mistura acontece meio que no ar. Imagino que a pulverização não seja tão boa assim. Exatamente. O resultado é uma atomização bem menos fina e o controle sobre o padrão do spray é bem menor. É difícil fazer detalhe com isso, mas, por outro lado... Tem vantagem. Tem. Geralmente são aerógrafos mais baratos, mais robustos, super fáceis de limpar, e eles conseguem lidar melhor com tintas mais grossas, mais viscosas ou com pigmentos maiores, que talvez entupissem um modelo de mistura interna rapidinho. Ah, entendi. Para tintas mais difíceis. O guia até cita um exemplo, né? O Badger 250 Basic Set. Parece que ele é usado para coisas mais gerais, tipo aplicar primer, fazer uma cobertura rápida, usar umas tintas menos refinadas, onde o detalhe não é a prioridade. Isso mesmo. Então, para resumir, mistura interna para refinamento, para controle. Mistura externa para robustez, facilidade de limpeza e para aplicar materiais mais brutos ou em mais volume, mais rápido. Mas, para quase tudo que é artístico ou modelismo hoje, a mistura interna é a que manda. Caramba, quanta coisa para pensar. Gatilho, alimentação, mistura. Fica bem claro que não tem o melhor aerógrafo para todo mundo, né? Depende muito do que a pessoa quer fazer, da experiência dela e do bolso também, claro. Totalmente. O guia tenta dar umas direções, né, para ajudar nessa escolha. Sim, ele dá umas sugestões bem práticas, separando por tipo de uso. Por exemplo, para o iniciante total, aquele que quer só experimentar, aprender o movimento, sentir como é, a recomendação é começar simples. Não precisa gastar rios de dinheiro logo de cara. De jeito nenhum. Um kit básico, acessível, que já venha com um aerógrafo simples, geralmente de ação dupla e gravidade, que é um bom começo, um compressor pequeno e a mangueira. O foco é se familiarizar sem pesar no orçamento. O guia até sugere uns kits genéricos, sem marca famosa, como um ponto de partida bem econômico. Ou, para quem já quer começar com uma ferramenta um pouquinho melhor, fala do kit da Iwata com o Neo CN, que já traz um aerógrafo mais preciso, mas ainda num pacote para iniciante. Exato. Agora, se o foco for modelismo, especialmente miniaturas, aí a combinação que o guia mais indica é ação dupla com alimentação por gravidade. Para ter aquele controle super fino. Isso. Essencial para pintar detalhezinho, fazer linha fina, camada suave em peça pequena. E aí um compressor que seja compacto, silencioso e que dê para ajustar a pressão é fundamental também. E nesse caso, aqueles modelos que a gente já falou, tipo o Iwata Eclipse HPCS ou um Hadering Steinbeck Infinity, seriam boas opções segundo o guia? Sim, são frequentemente recomendados para isso. Agora, para quem vai pintar coisas maiores, tipo customização de carro ou moto, capacete, até tela grande,
Aí a sugestão muda. Faz sentido. Aí um aerógrafo com gatilho tipo pistola e alimentação por sucção pode ser mais jogo. A ergonomia ajuda nas sessões longas e a capacidade maior de tinta evita ficar parando toda hora. Aqueles que parecem mini pistolas, né? Como o Grex Tritium ou o Sparmax GP850 que você citou. Esses mesmos. São mais adequados para cobrir áreas maiores de forma mais uniforme e confortável. Claro que aí precisa de um compressor um pouco mais potente, com fluxo de ar estável. E tem o pessoal da arte em papel, tela ou murais com detalhes finos. Para eles, a alimentação por gravidade ainda é interessante pela precisão, mas talvez com um bico um pouco maior, tipo 0,3 mm, 0,5 mm. Para cobrir mais área, mas ainda com controle. Isso. Permite cobrir áreas maiores com suavidade, mas sem perder totalmente a capacidade de fazer detalhes. Modelos como o Iwata Revolution CR ou o Harder & Steinbeck Evolution CR Plus são citados como boas opções para isso. E se a pessoa ainda está na dúvida, não sabe bem o que vai fazer mais, ou quer uma ferramenta que dê para começar e fazer um pouco de tudo, tem o Coringa? Olha, o guia aponta bastante para o Iwata Eclipse HPCS como uma das opções mais versáteis do mercado. Ele parece ter um equilíbrio muito bom. Equilíbrio entre o quê? Entre precisão suficiente para muito detalhe, mas também robustez e facilidade de limpeza. Ele permite trabalhar com diferentes tipos de tinta e cobrir áreas um pouco maiores sem sofrer tanto. É considerado um ótimo ponto de partida se a pessoa quer qualidade e versatilidade, sem ir direto para um modelo super especializado. Falando em ponto de partida, o guia também puxa a sardinha para os kits para iniciantes, né? Porque eles seriam uma boa ideia. Sim, porque eles resolvem uma dor de cabeça inicial, a compatibilidade. Comprar um aerógrafo aqui, um compressor ali, uma mangueira acolá, pode ser confuso. Dá para comprar coisa errada fácil, imagino. Muito fácil. Os kits já vêm com o pacote completo para começar. O aerógrafo, um compressor que funciona bem com ele, a mangueira certa, às vezes um suporte, um potinho para limpar, e alguns até trazem umas tintinhas para testar. Tira essa complicação inicial. E o guia até destaca alguns kits específicos, né? Dá uns exemplos. Tá, sim. Ele detalha alguns. Por exemplo, o kit iniciante da Iwata com o New CN. É um kit mais caprichado, com um aerógrafo bom de ação dupla gravidade, um compressor silencioso. É para quem já quer começar pensando em arte ou modelismo mais preciso. Vem bem completo. Aí, no outro extremo, ele menciona kits mais básicos, como um kit iniciante No Name ou o da GALR Ambition Series com um mini compressor. São opções de baixo custo mesmo, para quem quer só molhar o pé na técnica sem gastar muito. Então tem para todo o bolso e nível de exigência inicial. Exato. A mensagem é que tem pacote pronto para começar, seja qual for o orçamento. E o bom, segundo o guia, é que todos eles costumam ser compatíveis com as principais marcas de tinta para aerógrafo. Então depois dá para experimentar à vontade. Legal. Para a gente ir fechando, que tal a gente passar rapidinho por umas dúvidas bem comuns que o guia também levanta? Aquelas perguntas que todo mundo que está começando faz. Ótima ideia. Um FAQ rápido. Manda a primeira. Beleza. Primeira. Qual o melhor aerógrafo para quem nunca usou um? Iniciante total. O guia sugere um de gravidade e ação dupla, que seja de boa qualidade, mas fácil de usar. Tipo o Iwata Eclipse HP CS que falamos. Ou, mais simples ainda, um kit completo para iniciantes, que já resolve tudo. Segunda. Para modelismo, para pintar miniatura, qual tamanho de agulha e bico é melhor? Para detalhe fino, os menores são os ideais, 0,2 mm, 0,3 mm. O guia cita exemplos como o GSI Creus PS 270 ou o HIS Infinity nessa faixa. Terceira, precisa mesmo de um compressor especial para aerógrafo ou serve aquele da oficina? Precisa sim, é fundamental. Compressor de oficina é bruto demais, pressão muito alta, sem controle fino. O de aerografia é mais silencioso, tem ajuste de pressão, fluxo de ar constante, é outra história. Os kits geralmente vêm com o adequado. E hoje tem até uns portáteis, a bateria. Quarta, dá para usar tinta normal, daquelas de potinho de artesanato? Direto do pote? Não. Tinta comum é muito grossa, entope na hora. Tem que diluir, e diluir certo, com o diluente correto para ela. Água, álcool, thinner, depende da tinta até ficar com uma consistência tipo de leite. Ou, o mais fácil, usar tinta que já vem pronta, específica para aerógrafo. Quinta, recapitulando bem rápido a diferença-chave entre pistola de pintura e aerógrafo. Pistola igual a volume, velocidade, área grande. Carro, parede. Aerógrafo, precisão, controle e detalhe fino. Miniatura, arte, maquiagem.
Mundos diferentes. Sexta, e a limpeza? Tem que limpar toda hora que usa? Olha, o ideal é sim, pelo menos uma limpeza básica depois de cada uso. Esvazia o copo, passa um produto limpa-aerógrafo ou diluente da tinta que usou e borrifa até sair limpo. O pior inimigo do aerógrafo é deixar a tinta secar dentro dele. Aí complica. Uma limpeza mais profunda, desmontando o bico e agulha, é bom fazer de vez em quando. E a última? Um aerógrafo só serve para tudo ou a pessoa acaba precisando de vários? Boa pergunta. Um modelo versátil como o Eclipse HPCS quebra um galhão, serve para muita coisa. Mas a real é que, com o tempo, muita gente acaba tendo pelo menos dois. Um super fino para detalhe extremo e outro um pouquinho maior para cobrir áreas, aplicar primer ou verniz. Mas para começar, um bom e versátil dá conta do recado tranquilamente. Excelente. Falsa, acho que conseguimos cobrir bastante coisa, né? Desmistificar bastante esse mundo dos aerógrafos usando como base esse guia. Fica muito claro que a escolha certa depende totalmente do objetivo. Sem dúvida. E isso até levanta uma questão interessante para quem está ouvindo e se animou. Agora que a gente entendeu melhor os tipos de ferramenta, o que cada uma faz, qual seria o próximo passo? Boa. Qual seria? Talvez começar a explorar os diferentes tipos de tinta que existem para aerografia, acrílica, laca, esmalte, aquelas tintas candy, sabe, com efeitos metálicos, ou quem sabe mergulhar mais nas técnicas que cada aerógrafo permite. Usa máscara para fazer forma precisa, criar textura, ou só praticar o controle à mão livre mesmo, para fazer luz, sombra. Explorar as tintas e as técnicas. Fica aí a dica, a provocação para continuar aprendendo e, o mais importante, botar a mão na massa e experimentar, né? Exato. Com isso, a gente encerra essa nossa análise detalhada do universo dos aerógrafos.